Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 26º dia de leitura. Como tem sido abençoador? Sou o pastor Patrick Ribeiro e eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar este vídeo com outros homens, outras pessoas que você entende que vão ser abençoados com a mensagem que nós temos aprendido neste livro. Tem sido transformador e eu desafio você a perseverar. Já estamos indo para o final da nossa leitura, da nossa jornada, e cada dia que se aproxima desse fim tem sido mais empolgante, mais fantástico ainda. Hoje nós estaremos dando continuidade ao capítulo 10 e trazendo agora o exemplo prático, bíblico de Saul, homem do padrão 1, homem que tem essa necessidade de ser ajudado pelas pessoas, pela carência. Vamos à leitura. O rei Saul é talvez o principal exemplo bíblico de um homem movido pela carência, que, como sempre acontece quando as necessidades governam nossa vida, perdeu a dignidade. Um incidente entre muitos que poderiam ser escolhidos mostra isso. Leia 1 Samuel 15 para conhecer a história completa, que agora vou resumir. Certo dia, Saul cometeu um pecado especialmente grave que levou Deus a rejeitá-lo como rei. Em conversa com Samuel, logo depois dele pecar, Saul negou que havia cometido um erro. Observe atentamente que é a essa altura, quando ainda achava que seu pecado passara despercebido, ele alegou não ter sido desobediente. Cumpri as instruções do Senhor, disse ele com orgulho a Samuel. As instruções incluíam matar qualquer ser vivo que pertencesse aos amalequitas, uma nação que seria completamente destruída de acordo com o que Deus decretara. Na verdade, Saul tinha poupado a vida do rei amalequita, um homem chamado Agag, e não havia matado todos os animais. Decidiram salvar os melhores bois e ovelhas, para sacrificá-los ao Senhor de acordo com seu testemunho posterior. Em uma passagem quase cômica, Samuel responde à declaração de Saul de obediência completa com esta pergunta: que balido de ovelhas é essa que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Saul foi pego. Não podia mais negar sua desobediência. Não havia matado todos os animais. E então mudou seu lenga-lenga de negação para o que, à primeira vista, parece uma confissão. Pequei, violei a ordem do Senhor. O resto da história deixa claro que o fato de Saul ter reconhecido o seu pecado não partiu de quebrantamento. Saul estava confuso, procurando um jeito de evitar o julgamento de Deus e manter ao menos as vantagens de sua posição como rei. Ele ilustra claramente a verdade de que, sem quebrantamento pelo pecado, não pode haver confissão genuína nem arrependimento sincero. Saul não demonstra um espírito quebrantado e contrito. Longe disso, implora a Samuel que volte à capital para ficar ao seu lado na adoração em público, esperando que a presença de Samuel lhe garantisse continuar a ser respeitado como rei. Samuel permaneceu firme. Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Agora, observe atentamente o que Saul faz a seguir. Movido inteiramente por seu senso de desesperada carência, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel. O entregou a alguém que é melhor que você. Saul replicou: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. A paixão da carência passa a ser uma paixão dominadora, quando entendida como mais forte e mais urgente que a paixão pela santidade. É importante reconhecer o princípio destacado pela vida de Saul. Um senso elevado de necessidade, se não for acompanhado de um senso maior ainda de pecado, justiça e fortalece o egoísmo.
As pessoas mais conscientes de sua carência do que de seu pecado são aquelas que manipulam e exigem. As pessoas mais conscientes de seu pecado se arrependem e desenvolvem uma paixão dominadora pela santidade. Somente essas pessoas aprendem a descansar no amor de Deus e desfrutar do seu favor. Os quase 50 anos de casamento deixaram claro para mim que me inclino mais a este estilo de relacionamento do que daquele que analisarei no próximo capítulo. É mais comum eu me sentir carente que agressivo. Quando estou magoado, tenho a tendência de ver minha necessidade de conforto como oportunidade para alguém mais fazer o bem. O chamado para superar minha carência, confiar em Deus e fazer o bem aos outros é, às vezes, difícil de ouvir. Quando mais profunda a mágoa, menor a disposição de ouvir. Quando a paixão da carência governa, nenhum consolo consegue realizar o trabalho. Os homens carentes agradecem à esposa por seus esforços, mas com o mesmo entusiasmo de alguém que necessita de $100 agradece ao amigo por ter lhe dado uma moeda. Se existe disposição para agradecer, logo ela dá lugar à crítica acompanhada de exigência. Não sei por que você continua a cuidar do jantar enquanto estou falando de meus problemas financeiros. É muito pedir um minuto de sua atenção total? A pessoa que se dispõe a atender a necessidade do homem carente não espera ter sucesso. Nenhum esforço é suficiente. Nenhum gesto de bondade é suficiente. As pessoas que se relacionam com o homem do padrão 1 se sentem pressionadas a ajudá-lo, mal porque seus esforços nunca são adequados. Com o tempo, a pressão e a culpa passam a ser sufocantes. Podem durar 20 ou 30 anos e elas desistem de tentar. Por que me aborrecer? Nada do que faz lhe agrada. A frustração de relacionar-se com um homem do padrão 1 é muitas vezes o motivo por trás do fim de um relacionamento ou casamento de muitos anos. As que continuam tentando suprir as necessidades do homem carente sentem-se cada vez mais desgastadas, até o ponto em que a depressão se instala. A esposa do homem carente sonha com um relacionamento melhor, no qual ela seja notada e valorizada. Começa a observar outros homens, como tratam a esposa, como a tratam. Tornam-se vulneráveis ao mais leve sinal de carinho. Acho que ele gosta de mim. Às vezes, o entretenimento, livros, filmes, navegar na internet proporciona alívio. Em outras, é ocupar-se mais atividades no ministério, mais horas do trabalho, mais compromissos sociais, mais projetos em volta da casa, mais estudo. As mulheres casadas com um homem carente quase sempre se sentem sozinhas e assustadas, às vezes desgostosas com elas próprias. Muitas escondem o sofrimento embaixo de um compromisso implacável de competência. Tornam-se agressivas e duronas, incapazes de cultuar a Deus, relaxar ou rir. Preste atenção ao grito do homem carente. Colabore comigo. Você não sabe que estou vazio, desesperado, que minha vida é penosa demais? Por que você não é mais atenciosa, fala com mais delicadeza, lê mais livros, faz mais perguntas para mim, usa roupas mais atraentes, fala menos das festas, gosta um pouco mais de mim, perde peso, colabora mais comigo, prepara pratos mais criativos, toma iniciativa na cama, gasta menos dinheiro, é mais parecida com ela, me critica menos. Um homem escreveu-me uma carta em resposta a um livro de minha autoria. Você não respondeu a uma pergunta para a qual preciso de resposta. Aquela que imaginei que você trataria no seu livro. Quero saber por que algumas mulheres não se cuidam. Sou multimilionário e presbítero de minha igreja. Permito que ela compre o que quiser. Não sou viciado em trabalho e nunca fui infiel a ela. Quero saber o seguinte, por que minha esposa não perde peso? Eu me mantenho em forma.
Ela não se exercita, engordou quase 20 quilos nos últimos 2 anos. Para mim, ela é tão atraente quanto uma tigela de gelatina. Cheguei a propor que iria a uma terapeuta com ela para saber que ponto estou falhando. Simplesmente não entendo o que está errado com mulheres como minha esposa. Assim como a maioria dos homens governados pela paixão da carência, esse homem não encontra nenhuma falha nele. Enxerga somente o que a mulher poderia fazer de forma diferente. Justifica sua raiva, só enxerga as necessidades dele, não as dela. Por estar cego diante de sua carência, a qualidade de relacionamento que ele oferece à esposa é insatisfatória, mas ele não enxerga isso. As lutas que ele enfrenta contra a tentação sexual, não consideradas como consequência da maneira como ele tem sido tratado. Na mente dele, seus esforços para manter-se sexualmente puro são nobres e exigem apenas que ele passe mais tempo lendo a palavra e de joelhos. Nunca lhe ocorreu que não está amando a esposa como deveria, que ele realmente não é tão homem assim, que nunca aprendeu a falar com amor na confusão e dor dos relacionamentos. Quando somos governados pela paixão da carência e acreditamos que nossa maior alegria é receber colaboração dos outros, destruímos a vida e manchamos a beleza. A essa altura, não estamos vivendo como homens verdadeiros em nossos relacionamentos. Concluímos hoje a leitura do capítulo 10, homens movidos pela carência. E eu espero que ao ler esse livro você possa, padrão da carência, você possa ter observado aí. Se você tem esse padrão como predominante em relação aos dois que o autor destaca. Que o Senhor nos conceda a graça para superar e vencer qualquer um dos padrões comportamentais que são nocivos e nos fragilizam como homens. Que Deus nos abençoe. Nos próximos capítulos veremos o padrão 2 amanhã, nosso dia 27 de leitura, e consequentemente teremos aí uma solução ou uma direção no final de cada capítulo. Esse de hoje nos indica que precisamos estar buscando o Espírito Santo, sim, e nos conhecer melhor. Deus abençoe, até amanhã. Tchau.